Meus amigos oficiais, tudo jóia? Questão 2011, 29 da prova aí. O assunto cálculo de áreas com integrais. Bom, a gente sabe que a integral, se você analisar graficamente, ela é a área abaixo de uma curva. Então vamos esboçar aqui um gráfico para a gente poder começar a nossa discussão. Vamos fazer nosso eixo x e y, né? Tá aí, beleza. Nosso x, nosso y. Vamos desenhar uma curva para a gente exemplificar. Essa é uma curva em um ponto aí entre o ponto A e o ponto B. Então, dessa f de x aqui. Vamos supor que isso daqui seja uma f de x. Então, a gente sabe que a integral dessa f de x dx de A até B é essa área aqui embaixo dessa curva f de x, no intervalo entre A e B. Tá ok? É essa área aqui, área A. Então, a área A nada mais é do que essa integral aí. E é exatamente isso, é simplesmente esse conceito que ele vai utilizar nessa questão 29. Só atentando para o seguinte, se a nossa função fosse assim, vamos desenhar aqui o x e o y, vamos pegar uma função, um exemplo de uma função senoidal. Então a gente tem uma função senoidal, ela varia periodicamente, nós temos essa área e essa área aqui. Bom, só tentando para esse pedaço de área aqui, se a gente for calcular o valor sem utilizar o módulo dela, a gente veria que esse valor aqui é negativo e esse aqui é positivo. Então, se ele pedisse a área total embaixo dessa função, desse período aqui, deste ponto até esse ponto, se você somasse esse com esse, daria um valor líquido de zero. Então, é importante a gente entender que o que a gente precisa fazer é que a área total é igual ao módulo da área 1 mais o módulo da área 2, nesse caso aqui, tá? Sendo 1 essa daqui e 2 essa daqui, tá ok? Então é isso que a gente vai utilizar no nosso exercício, então vamos dar prosseguimento aí. Só atentar para a questão do módulo. Vamos lá, nessa questão ele pede a área compreendida entre a nossa f de x, que nesse caso é x ao cubo, menos 6x ao quadrado, mais 11x menos 6, e a função g de x igual a zero. A gente sabe que isso aqui é a função y igual a zero, então é o eixo x. Tá? Só para descomplicar aí a questão. Primeira coisa que a gente precisa fazer é achar as raízes. A gente vai precisar esboçar o gráfico, a gente precisa esboçar o gráfico dessa função, né? Para poder desenhar, enxergar como que ela é, e aí sim começar a calcular a área contida entre ela e o eixo x, que é o que está pedindo aqui. Tá ok? Então vamos lá. Qual que é o procedimento que a gente usa para poder encontrar raízes de polinômios? Bom, só para a gente poder lembrar, vamos lembrar aí lá do ensino médio, os primeiros candidatos são menos 1, 0, 1, 2, 3, e você vai seguindo por esses candidatos prováveis a raízes, tá? Ou então, isso aí é para se você quiser fazer sem decorar. Se você tiver um método de achar raízes de terceiro grau, de polinômios de terceiro grau, se você souber a fórmula, beleza. Então, se você não souber, vamos seguir pelo método, pela investigação trivial, tá ok? Então, vamos lá. Vamos começar do zero, tá ok? Vamos começar do zero. F de zero. Bom, se você colocar aqui 0 menos 6 vezes 0, mais 11 vezes 0, menos 6. Portanto, igual a menos 6. Pessoal, é raiz? Não. Teria que ser zero aqui. Raiz é aquilo que zera a função. F de 1. 1 menos 6 mais 11 menos 6. Isso é igual a, se a gente ver aqui, 1 mais 11, 12, menos 6 menos 6, 0. Raiz. F de 2. Lembra que eu falei para a gente ir testando? F de 2 dá 8 menos 24 mais 22 menos 6, que é igual a 0. Raiz também, tá ok? Então isso aqui está bem interessante. Vamos para o F de 3. Lembrando que só falta mais uma raiz, tá ok?
27 menos 54 mais 33 menos 6 igual a zero. Raiz também. Lembrando que o nosso polinômio é de terceiro grau, encontramos as nossas 3 raízes necessárias aí. Então o que a gente percebe? A gente percebe que quando a função passa por 1, x igual a 1, x igual a 2 e x igual a 3, ela toca no zero. Bom, então vamos esboçar o gráfico dessa função aí de maneira bem simples para a gente só entender qual que é a área contida que a gente está querendo encontrar. Nosso x e o nosso y aí. Vamos lá, então quando ela toca no eixo de y, que é a nossa f de zero, a gente sabe que a função vale menos 6, tá? Então vamos colocar aqui menos 6, vamos pôr aqui menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Só para a gente tentar manter uma escala aí, mesmo que não esteja certinho, a gente vai conseguir entender tranquilamente. Bom, ok. Quando essa função toca em 1, a gente sabe que o valor da função é zero, porque f de 1, x igual a 1 é uma raiz. Então a gente sabe que ela vai passar por esse ponto aqui também, por esse, por esse. A gente sabe que as outras funções são 2 e 3. Bom, então se vocês esboçarem mais alguns pontos aí, como eu já fiz aqui essa questão, a gente sabe que quando der em 1,5, ele vai bater aqui em 2, tá ok? Vou colocar 1 e 2 aqui. Então a função ela meio que faz isso aqui, se a gente for esboçar. Vai fazer assim. Vai ter a curva batendo em 1,5 em 2. Ela vai descer. E vai fazer assim. Tá? Então, aqui, claramente, as áreas que interessam para a gente, essa área aqui e essa área aqui. Vamos chamar de área 1 e área 2. Bom, isso cai no caso que eu tinha dito para vocês ali. Se a gente somar esse valor aqui, dessa área com essa, sem considerar o módulo, a gente vai ver que ela se cancela e a área líquida vai dar zero. Então a gente precisa calcular com o módulo, tá ok? Aqui, pessoal, isso aqui é uma coisa que me gerou muita dúvida, que gera muita dúvida no pessoal, é o seguinte: a função para cá, para x menor do que zero, ou seja, daqui para cá, se você estudar o limite dela, você vai ver que ela continua, tá? Então essa função aqui ela não está limitada aqui, então ela vai continuar para cá para todo sempre. Então ele quer simplesmente o que está contido entre a função, que é essa função aqui que a gente esboçou, e o eixo x, tá? O eixo x aqui. Então as únicas áreas contidas entre essas duas funções são a área 1 e a área 2. Tendo o esboço do gráfico, a gente consegue fazer o quê? Vamos esboçar a nossa integral aqui para poder descobrir a área. Então a área é o módulo da área 1 mais o módulo da área 2. Mas o que são essas áreas? 1 e 2. Isso nada mais é do que a integral de 1 até 2 da nossa f de x dx mais a área de 2 até 3 da nossa fx dx. Então a área vai ser dada por essa integral aqui, ó, essas duas integrais, essa soma de integrais aqui. Logicamente, né, o módulo delas. Ok? A gente vai precisar calcular o módulo dessas integrais aqui. Então vamos dar prosseguimento na questão. O que falta para matar a questão é simplesmente resolver as integrais. Então vamos lá, vamos partir para as contas. Bom, o que a gente sabe? Integral A1 é igual de 1 a 2, né, de f de x dx. E isso é de 1 até 2 da nossa função aí, né, de x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 11 menos 6. Então a gente só precisa integrar isso daqui, tá? Vamos integrar essa função e a gente vai ter o seguinte resultado integrando isso daqui. Vou colocar uma seta e vamos continuar aqui embaixo. Bom, teremos x a 4 sobre 4
menos 2x ao cubo, mais 11 sobre 2x ao quadrado, menos 6x, indo de 1 a 2. Isso nos dá um resultado de 16 sobre 4, menos 16, mais 22, menos 12. Vamos colocar um parênteses aqui para melhorar nossas contas. Menos, vamos continuar aqui embaixo, tá? Isso daqui é a parte substituindo por 2, e aqui embaixo eu vou dar continuidade na 1, substituindo por 1. Que vai dar menos 2, mais 11 sobre 2, menos 6. Esse resultado vai dar 1/4. Tá ok? Então o valor de A1 é 1/4. O que a gente precisa perceber olhando para essa integral? O que vocês percebem olhando para essa integral? Assim como na função seno, o que a gente percebe? A gente percebe que há uma simetria dessa área com essa área, da área 1 com a área 2. O que isso nos ajuda na questão? O que isso facilita a nossa questão? Facilita o seguinte, a área 2, isso é comprovado, é igual menos a área 1. Como a gente precisa somar o módulo das áreas, e a gente já achou o módulo da área 1, qual que vai ser a área 2? A área 2, né? Aqui a gente está interessado no módulo da área 1, né? Então, pegar módulo de 1/4 é igual a 1/4. E a área 2, como é igual menos a área 1, isso nos dá que a área 2 é igual a menos 1/4. Como eu havia falado para vocês, se vocês somarem isso, se a gente somar isso daqui, vai ficar zero. A área líquida vai dar zero. Mas como a gente quer o módulo de A2, isso é igual a 1/4 também. Portanto, a nossa área total, que é o que a gente quer, que é a área contida entre a função e o eixo x, como eu já havia dito, é o módulo de A1 mais o módulo de A2. E isso é 1/4 mais 1/4, totalizando 0,5 unidades de área. Tá, ok? Isso corresponde ao gabarito letra B de bola. Perfeito? Então tá aí resolvida a questão. Se vocês resolverem a integral de A2, vocês vão encontrar menos 1/4, tá? Vocês vão encontrar. Então isso aqui é uma peculiaridade que a gente percebeu pelo gráfico da função. E como vocês vão encontrar 1/4, se vocês somarem, como eu disse, A1 e A2, o valor líquido vai dar zero. Se vocês somarem os módulos, que é o que o exercício pede, aí sim a gente vai encontrar o resultado de 0,5 unidades de área, letra B. Bom, só repassando aqui os comentários gerais da questão. É uma questão simples, é um pouquinho trabalhosa. A gente deu o caso geral aqui da função seno. A gente precisa ficar atento aí ao módulo da função, né, para poder somar direito. Aqui, essa não é a única maneira de achar as raízes, tá? Eu dei a mais simples, o que me veio na cabeça para ser mais rápido, mais ágil na hora da prova. E o seguinte, a função, ela, para esboçar uma função, a gente sabe lá do cálculo que a gente pode fazer diversos estudos, né? De concavidade, os limites tendendo a menos infinito e a mais infinito, achar as assíntotas e fazer um esboço mais complexo da função. Mas para essa função, como a gente está no meio da prova, com o tempo corrido, a gente precisa fazer o quê? Macetes. A gente precisa acionar na nossa cabeça os macetes que a gente tem, que vem da nossa prática, do nosso estudo. Então, sabendo que isso daqui não vai ser limitado, isso aqui a gente pode analisar pelo limite tendendo a menos infinito, mas nesse caso a gente não fez, a gente fez um esboço simples, só para a gente poder encontrar logo a resposta que a gente estava procurando. Então, com o esboço tudo facilita, e aí a gente chega nas integrais, resolve as integrais, observa a simetria, faz uso dela, e aí sim a gente chega na resposta final. Tudo bem? Qualquer dúvida, comenta aí embaixo e até a próxima aula.